Oi, pessoal, me chamo Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre conto e texto narrativo, né? Só que dentro de todo esse contexto a gente vai falar um pouquinho sobre o diálogo, né? Que é muito utilizado como recurso dentro da narração e dentro do conto. Falar um pouquinho sobre foco narrativo, que também é utilizado para ambos, né? E falar em estruturações textuais para que vocês escrevam melhor, para que vocês se adaptem melhor à leitura, à escrita e à montagem de textos, tá bom? Na página 15 de vocês já vem trazendo aí um texto chamado Um Bilhete, como exemplo, né, de conto. Essa história, ela vem falando sobre um bilhete que percorre por situações, né? E é um conto que foi publicado em 85, né? E já entrando nessa questão do conto, o que seria o conto, né? Ele vem falando pra gente aqui no livro o seguinte: conto do latim computus, que significa cálculo, conta, foi aos poucos adquirindo valor literário e passou a denominar um tipo de narrativa breve que traz na sua composição os mesmos fatores que caracterizam o romance, que são narrador, personagem, enredo, espaço e tempos definidos. Então, o que ele quer que você entenda, né? Que a estruturação do conto vai de acordo com... vai ser muito parecido com a narração, né? Com o texto narrativo. Por quê? Ele vai utilizar narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. E a gente falou sobre isso na aula relacionada a romance. Então, tá tudo interligado. Aí nós temos aí, na página 16, o seguinte, né? Apesar de terem uma disposição parecida, o conto se distingue do romance por apresentar quantidade reduzida de personagens, por ser escrito em poucas páginas e por ter uma única trama. O contista deve, portanto, organizar-se para utilizar os elementos de forma concisa, a fim de oferecer ao leitor um enredo enxuto, interessante e sem muitas complicações. Para isso, a história deve obedecer 3 fundamentos. Primeiro fundamento: ter um único fio condutor, ou seja, estar centrada em um único conflito. Não adianta eu criar uma história e desvirtuar daquele momento, sair daquele momento do nada e colocar outras situações, porque se você não consegue fechar a ideia em um momento, você não tem como utilizar outros momentos ali, tá? Então é importante você manter sempre um foco na tua história, tu não pode sair dali, tem que utilizar aquele foco para poder ficar uma ideia concisa, uma ideia que todos consigam entender. Segundo fundamento, apresentar um desenvolvimento linear, ou seja, organizar as tuas ideias. O teu desenvolvimento tem que estar organizadinho, bonitinho, para que as pessoas consigam entender o que você escreveu. Terceiro fundamento, apresentar uma resolução para o conflito. Difícil, né? Mas não é tão difícil assim. Porque se você pensou na história, na introdução, no desenvolvimento, para concluir é mole. Você só tem que dar um desfecho para tudo aquilo que você falou, né? Você vai criar uma história aí falando sobre uma história de aventura, você tem que ter um desfecho para aquela história de aventura. Não pode botar um final que não tenha nada a ver com o que você falou, tá? Um bom conto deve ter uma estrutura simples e objetiva, não se atendo muito à descrição dos personagens. Detalhes superficiais devem ser descartados da narrativa e o contista deve oferecer ao leitor apenas o essencial. Então, pessoal, é importante que você tenha essas ideias, né, já na cabeça, para que vocês consigam produzir bem, né? Então, a gente já esclareceu alguns pontos relacionados ao conto, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre foco narrativo. O foco narrativo do conto pode ocorrer em primeira ou terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa é aquele que conta a história sem participar dela como personagem. Não pode esquecer disso. Toda vez que a gente vai criar um texto, eu sempre falo para vocês criarem a terceira pessoa.
Então, é importante que vocês lembrem que ele vai contar, mas ele não vai participar dela. Nesse caso, pode ser narrador observador ou narrador onisciente. Aí temos aí, o observador é aquele que observa a história, né? Ele vai observar e vai escrever sobre ela. Observa de longe e narra acontecimentos sem revelar o íntimo dos personagens. Se ele não está lá, não tem como você saber o que de fato está acontecendo aquilo ali, né, naquela cena. Você vai cogitar os fatos, você só vai escrever sobre o que você está vendo. O narrador onisciente é aquele que tem conhecimento total dos fatos. Ele acompanha cada fato e conhece a fundo a psicologia dos personagens, ou seja, o onisciente é aquele que já sabe o fato, já sabe o que aconteceu e sabe exatamente o que falar de cada personagem, tá? O narrador em primeira pessoa é aquele que relata a história e participa dela ao mesmo tempo, sendo, portanto, um personagem. Pode ser narrador protagonista ou narrador testemunha. O protagonista é quando o próprio protagonista da história é também o narrador. Ou seja, se a história é minha, eu sou a narradora da história, eu participo da história. O narrador testemunha é quando o personagem secundário narra os acontecimentos, ou seja, alguém está acompanhando, alguém viu o que aconteceu na minha história e vai contar sobre ela, mesmo participando da história. E aí temos o espaço e o tempo, né? No conto, o espaço pode ser físico ou psicológico. Como o contista deve primar pela economia e pela concisão na hora de construir o conto, o espaço físico deve ser reduzido a um único ambiente ou a poucos. A noção de tempo também não pode ser muito extensa. A ação deve acontecer em um espaço de tempo restrito, como, por exemplo, em algumas horas ou quando muito em alguns dias. Ou seja, então é bem diferente, né? Porque a novela é mais extensa, o romance é mais extenso e o conto ele já é diminuído, para que o leitor não perca a essência de querer ler, de querer saber. Então você tem que saber manejar bem esses recursos que eles põem para você, tá? Aí, o que acontece? Já trazendo essa ideia dessas questões de narração, é importante que você tenha uma boa estruturação do seu texto. Não esqueça de utilizar os personagens de acordo com as suas características. Lembrem-se sempre que vocês têm que escrever o texto em terceira pessoa. Caso vocês contem a história de vocês vão utilizar a primeira pessoa, mas não esquecendo dos recursos que se interligam nessa primeira pessoa. E é importante que vocês criem uma história que seja concisa, tá? Coerente e coesa, porque eu preciso entender o que você vai escrever para mim, tá? Por isso que eu já falei com vocês na última aula que a gente precisava ler, já começar a ler para a gente poder já criar os nossos textos, tá? Então, espero ter tirado um pouquinho dessas dúvidas de vocês, sanado um pouquinho o que vocês estavam com dificuldade. E qualquer coisa, vocês já sabem onde vocês vão me achar. Podem falar comigo no WhatsApp, por e-mail, pelo telefone, pela plataforma, pelos meios de comunicação que vocês já têm, tá bom? Então, fiquem com Deus, a gente vai se ver, porque eu tô morrendo de saudade também de vocês. Espero que vocês façam um bom teste e espero ter ajudado um pouquinho vocês, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês.